E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo aqui falando por que eu não aceito qualquer pessoa como aluno, né? Eu sou muito chato em relação a aceitar aluno, porque eu dou aula há muito tempo, né? Eu comecei a treinar em 88, eu me graduei em 2001 no Kung Fu, na capoeira eu me graduei ali em 97, né? Eu tenho 3 anos a mais de Kung Fu do que capoeira, capoeira eu comecei em 2000 não, 90, 91 que eu comecei, com que foi que eu comecei em 88 e capoeira em 91, né? E eu comecei a dar aula de capoeira, não tinha interesse nenhum em dar aula de Kung Fu, só queria treinar Kung Fu. Eu só fui dar aula de Kung Fu lá para 2006, né? Olha só, de 88 só fui dar aula em 2006. Eu comecei a dar aula por causa da capoeira, começou a rolar umas várias bagunças na capoeira, o pessoal se autograduando, o pessoal que era monitor, instrutor, se autograduando mestre, né? Eu fiquei meio decepcionado com essa bagunça da capoeira. E o pior é que no Kung Fu é pior, né? O pessoal não tem graduação nenhuma, o pessoal não tem conhecimento nenhum, pega os vídeos na internet, pega livro aí que vem de antigamente e começa a dar aula. É bem pior. A quantidade de capoeira é muito maior, né, de trabalho de capoeira. O Kung Fu é uma coisa mínima comparada à capoeira, mas a bagunça no Kung Fu é monstruosa, né? Então eu dei aula para muita gente e muita gente fazia bagunça, era mal educada, às vezes não fazia bagunça na aula, mas fazia bagunça fora, né? Eu tive um grupo de alunos que treinavam comigo, eram de comunidade, lá de Santa Teresa. E uma certa vez eles saíram do treino, né? E já saíram falando alto pra caramba, numa rua que era totalmente silenciosa. E eles pegaram o bondinho para ir pra casa, né? O bondinho de Santa Teresa. E eles fizeram uma zona do caramba. E já que eu era uma pessoa conhecida em Santa Teresa, o pessoal do bondinho entrou em contato comigo. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Eles chutaram lixeira, chutaram carros na rua, ficaram chutando aqueles retrovisores de carro. Eles fizeram uma bagunça na saída aí da capoeira. Deu uma bronca neles, alguns eu coloquei pra fora. E foi uma primeira decepção com os alunos, né? Depois veio uma decepção que na época eu era um capoeirista, um instrutor, era um capoeirista mais novo, né? Comecei a treinar com um grande mestre aí da capoeira, o mestre de Mola. E eu decidi sair do grupo, né? Com algumas coisas que eu estava vendo, falta de valorização, eu me aborreci e saí do grupo. E o que aconteceu que foi os meus alunos que começaram comigo, né? Do zero. Eu saí, eles não me seguiram, eles foram treinar com o mestre de Mola. O mestre de Mola é mais graduado, né? Nível técnico maior. Eu era instrutor na época e eles foram treinar com o mestre de Mola. E eu fiquei muito decepcionado com isso também, né? Eu tinha ensinado do zero o pessoal e essa galera saiu, né? Foi treinar com o capoeirista mais graduado. No Kung Fu, eu tive muita gente problemática, né? Pessoal mal educado, pessoal birrento, parecia até criancinha, cara velhão de 30, 40 anos, parecia um bebezinho treinando, fazendo... Como que eu vou dizer? Eu perdi a palavra. Birrinha, era birrinha. Eu falava assim, faz exercício aqui. Ele, parecia neném, certo? Parecia que a pessoa tinha algum problema mental. Pessoal que gosta muito de fantasia, né? Eu tinha um trabalho já de combate mesmo, voltado totalmente para o combate. O pessoal vinha atrás de fantasias de Cavaleiros Zodíacos, Seus Anéis, Guerra nas Estrelas, Dragon Ball. Os caras imitar Bruce Lee, os caras vêm com essas fantasias de filme, de desenho, e a parada é diferente, né? Teve um caso que estava dando aula, né? E eu fazia um circuito, cada aluno treinava alguma coisa, e tinha dois alunos treinando combate, eles treinavam com aquela capacete com grade e uma luvinha tipo MMA, né? Que é a luvinha de Khonshu. E chegou uma mãe com uma criança, devia ter uns 10 anos a criança,
E ela queria fazer o Kung Fu, tudo bem. Aí eu deixei ela assistindo. Ela pagou a mensalidade, o uniforme, deu uns R$ 500 mais ou menos, R$ 600, foi 2 mensalidades, ou 2 uniformes, não sei, não me lembro. Foi mais ou menos R$ 500, R$ 600 que ela pagou na época. E ela estava assistindo a aula, né? Isso foi bem no início da aula, começou a assistir. E quando eu botei esse circuito e a menina viu os meninos lutando com capacete, grade, a luvinha, né? Do outro lado da sala eu ouvi ela falando com a mãe: mãe, não é isso que eu quero não, eu quero Kung Fu Panda. Aí eu fui lá conversar com ela: olha, isso que você está querendo não é Kung Fu Combate, isso aí é uma vertente do Kung Fu, né? É o Kung Fu olímpico, é mais acrobático, não tem combate, mais apresentação, né? Para campeonato e tal, não tem nada a ver com o que eu ensino aqui. E esse tipo de Kung Fu você vai achar aqui na Barra, vai achar lá na Tijuca, acho que vocês encontram nesses 2 bairros. Aí eu devolvi o dinheiro, né? A criança foi embora, né? Não queria. Teve uma vez que eu estava dando aula, entrou 2 meninos lá, devia ter uns 15 anos, com umas caras de bobo, camisa de desenho, essas coisas. E eu falei com eles, entraram, eu falei, ó, aqui é combate. Aqui não tem fantasia. Eles deram a volta e foram embora, cara. Teve um caso também de um pai, que era professor de jiu-jitsu, né? Ele foi levar o menino, ele até falou, pô, meu filho quer fazer Kung Fu, essas coisas aí de fantasia, esse troço não funciona. Aí o pai ficou olhando a minha aula, né? E bicho pegando, né? Combate e tal, caneleira, luva, capacete. Aí ele, cara, gostei do seu Kung Fu, cara, eu pensava que ia ver histórias de dragão, tigre, serpente, essas besteiras aí de internet. Eu achei maneiríssimo, cara. Aí o que aconteceu? O pai gostou, que veio implicando com o Kung Fu, cara, do jiu-jitsu, né? E o filho não, o filho não queria isso, ele queria a serpentezinha, o tigrinho, aquelas presepadas aí de filme, né, de desenho. Aí quase que o pai virou meu aluno e o filho saiu fora. Então esse lance de fantasia me aborreceu muito. Eu comecei a dar aula um período aí para militares também, né? Os militares começaram a me procurar depois que muitos descobriram que o Bop chegou a treinar o Wing Chun, forças especiais do mundo todo, os marines e tal. E daí eles começaram a me convidar para dar curso, né, dar aula para eles. E alguns militares estavam me procurando porque eles tinham que treinar comigo para eles darem o curso lá dentro, né? E eu não ia mais dar o curso, eles iam aprender, ia dar o curso e eu não ia ganhar dinheiro mais nenhum. E daí eu cortei, não dou aula mais para militares. Então eu comecei a cortar o pessoal de fantasia, né? O pessoal dos militares, o pessoal mal educado. Teve um caso de um cara, ele me viu lutando uns anos atrás, ele gostou, né? Na época eu nem era graduado, eu era aluno, um aluno avançado. Eu fui na academia dele, lutei com o pessoal, né? E ele, caraca, o cara luta muito. Aí passou uns anos e me procurou. Só que o cara chega de terno e gravata, pastinha, né? Bem executivo. E o cara é todo mal educado. Parecia um funkeirão da favela que, sei lá, o cara... E aí, o cara encostando em mim, assim, me empurrando. E aí, mestre, tá ligado? Pô, te conheci, você lutava bem, tá ligado? Aí me cutucando. E eu olhando pro cara, aí ele, pô, e aí, como vai ser o treino? Você não vai treinar comigo não. Não gosto de gente mal educada, não. Aí o cara ficou, não, vou pagar, não é problema de dinheiro, meu amor. O problema é que eu não gosto de gente mal educada, você não vai treinar comigo. Aí foi embora. Não vai treinar, acabou. Uma decepção que eu tive na China, porque quando eu estava em Hong Kong treinando, quando eu entrei em Foshan, né? Eu recebi uma mensagem, na época não era WhatsApp, eu acho. Acho que era Message, sei lá. Acho que era pelo Facebook, ou Orkut. E acho que era Orkut na época. E daí eu comecei a receber mensagem dos alunos, né? Que eles não iam me esperar. Eles iam
para outra academia, né? Só que eu tenho minhas regras, eu sou chatão com as minhas regras. Você saiu, você não volta. Não importa o motivo, saiu, não volta. E daí eles saíram, né? Foram treinar em outros lugares. Depois, quando eu voltei, me procuraram. Pô, não gostei, mestre. Os caras ficam em história de ritual e tem que vestir terno em restaurante e tal. Não tem nada a ver com Kung Fu, os caras não lutam. Os caras só querem saber de forma. E não é isso que eu queria, eu quero voltar a treinar. Não, comigo não. Você escolheu mudar, agora fica lá. E os caras pararam, né? Muita gente depois saiu daqui e pararam. Foram até para outro lugar pensando que era a mesma coisa e se ferraram. O que eu ensino é diferente, tá? Eu não ensino Wing Chun Pimã, eu tenho um trabalho de pesquisa aí sobre o Wing Chun antigo, Kung Fu de Shaolin antigo, o Dan e o Wing Chun antigo do Junco Vermelho. Tem nada a ver com o que eu ensino com o Wing Chun Pimã, tá? Aí o pessoal, e eu ainda tenho essa parte de combate, né? Que eu foco bem no combate. E eu pego muita coisa de outras lutas, né? Pratico jiu-jitsu há 15 anos, Muay Thai há 30 anos, 34 anos, sei lá. Eu comecei Muay Thai antes de começar na capoeira. Eu treinei muita luta, treinei karatê, taekwondo, eu tenho conhecimento de arte marcial bem legal, né? Então eu sempre botei aí, o meu treino é sempre o Wing Chun contra boxe, o Wing Chun contra taekwondo, o Wing Chun contra karatê, né? O Wing Chun contra jiu-jitsu, eu sempre coloco, porque eu tenho conhecimento da arte deles, eu acabo incorporando as minhas técnicas em cima. E eu sempre fui focado em realidade, né? Realidade mesmo. Eu vejo gente falando de realidade marcial e na hora não tem realidade nenhuma. Inteligência marcial e na inteligência, a realidade e a simplicidade do Wing Chun você não vê. Então é por isso, né? Eu não aceito o pessoal de mal educado, da bagunça, não aceito o pessoal da fantasia, não aceito militar. Cara, tem muitas... Eu não gosto de dar aula pra mulher, eu até aceito, mas eu já falo, olha, aqui é ciência assado, o que você procura? Ah, eu quero a filosofia, eu quero iluminação. A iluminação a gente tem aqui na luz, né? Tá bem iluminada a sala, mesmo sendo ela um pouco escura, né? E a filosofia você pode aprender na faculdade, porque esse lance de filosofia nas artes marciais é uma palhaçada, né? A filosofia nas artes marciais eu acho uma palhaçada. Aqui não tem um Kung Fu esporte, pra mim arte marcial não é esporte, né? É defesa, é arte de guerra, né? Foi criada para isso. Então não sigo regras, não tem essas regras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que a gente vê muito em Kung Fu esportivo, não curto. Se você me procura, muita gente já me procurou para isso, eu cortei. Você viu o filme do Ip Man e gostou e achou lindo e maravilhoso, me desculpa por falar isso, mas é tudo mentira, as histórias contadas no filme é tudo mentira, certo? Ele não fazia aquilo, tá? Bruce Lee não foi aluno do Ip Man, isso é tudo mentira. Então esse tipo de pessoas que me procuram eu já, corto. Eu falo que não tem vaga, ou boto um preço alto, R$1.500. Uma vez apareceu um bandido lá, cara todo bandidinho de moto, chegou, subiu, e aí, tá ligado, viu o filme, não sei o que, Ip Man, quero fazer, quanto que é? 1.500. Bêbado também, já chegou, tem uns bares aqui na Lapa, né, às vezes quando eles viam meus cartazes lá embaixo, o banner da academia, subia. Pô, chegou uma vez um cara bêbado, cheio de sangue, a cara toda estourada, apanhou na rua, já foi lá direto na academia. E aí, eu quero dar porrada, dar porrada. Meu filho, é R$1.500 a mensalidade, tá bom? Aí os caras não voltam, eles sempre falam a mesma coisa, daqui a pouco eu volto. O cara uma vez, esse bêbado desceu, eu fui atrás dele e eu pensava que ele ia cair da escada. Ele tava muito, muito chapado. E muitas vezes antes de vaga mesmo, né? Tem gente que já bateu lá na minha academia e eu não aceitei porque não tinha... Às vezes a pessoa era até legal, mas eu não aceitei porque não tinha vaga, não tinha espaço para treinar. O espaço a sala tem um certo tamanho, eu tenho um certo número de pessoas que eu aceito, né? Na época eram uns 10 alunos por aula. Hoje em dia eu aceito 2 pessoas por horário, né? Aqui em casa. E o que eu posso fazer? Não dá espaço, não tem espaço, cara. Então é isso, né?
Meu lance não é, apesar de eu cobrar, meu lance não é o comercial, meu lance é a evolução da arte, né? Eu quero que meu aluno treine, eu sou muito chato com isso. Só tem um aluno agora que tá chovendo hoje, ele provavelmente não vem, já não vem o quê? Umas 2 semanas, e talvez ele não venha hoje. Ele tá chuviscando, cara, não gosta de água, de açúcar, eu vou fazer o quê? E eu gosto de pessoas que treinam como eu treinava, né? Eu treinava todo dia, tinha chuva, tava lá, e onde eu treinava, cara, tava chovendo, só tinha uma mangueira para cobrir a gente. Ao redor tava chovendo, onde a gente tava treinando tava pingando em cima da gente, e a gente tava lá treinando, tava caindo raio, a gente tava lá treinando, né? Tava quente pra caramba, tava sem água para tomar banho depois, e a gente tava treinando, não tinha essa. O chão era ruim, o chão era de terra, com areia, com material de obra, e mais graminha, pedaço de vidro de lixo. Cara, e a gente estava lá treinando, não tinha isso, não tinha equipamento, não tinha lua de boxe, a gente batia na mão mesmo, né? Na cara a gente encostava, né? Dava um tapa, uma mão aberta, embaixo a gente socava, chutava, não tinha equipamento, não tinha tatame, não tinha nada disso. Eu tenho aluno aí que, cara, tem um puta potencial e já me procurou e falou, pô, não vou treinar porque não é numa academia, tudo bonitinho. Eu, cara, então você não quer aprender, né? Você quer um lugar bonitinho, igual os alunos que às vezes, meus últimos alunos, nos últimos não, mas eu tive alguns alunos aí antes de fechar a academia, eu fechei em 2018, né? Em 2017 eu tinha aluno que ia pra academia ficar tirando selfie, tirando foto no espelho, fazendo pose. Eu, cara, eu não quero gente assim, eu quero pessoal que treine, que me ajude a evoluir a arte, que me ajude a pesquisar, né? Então pra mim era perda de tempo, né? Pessoal que não valorizava, cara, eu paguei $500 por semana em Hong Kong, na China, eu cobrava R$200, né? Vinha gente e reclamava, tá caro. Pô, vai treinar com picareta, tem picareta cobrando R$300 agora, o cara fez cursinho relâmpago e tá cobrando R$300, né? Vai treinar com essa gente, tô nem aí. Então é isso, né? Uma explicação. Eu acho que no próximo vídeo eu vou falar porque eu fechei a academia, tá certo?